Sejam bem-vindos à nossa aula 23, segunda aula das 12 de Geometria Plana. E hoje vamos falar sobre triângulos, classificação, propriedades e congruência. Vamos lá então. O primeiro tipo de classificação que nós vamos ver de triângulos é quanto aos ângulos internos. Se ele apresenta três ângulos menores que 90 graus, ou seja, ângulos agudos, a gente chama o triângulo de acutângulo. Se ele, no entanto, apresentar um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo, que é o ângulo reto. E se ele apresentar um ângulo obtuso, entre 90 e 180, ele é chamado de obtusângulos. Alguns detalhes adicionais sobre isso, tá? Ao maior lado de um triângulo opõe-se o maior ângulo. Ou seja, onde eu tiver o maior lado do triângulo, cara a cara com ele eu terei o maior ângulo. E uma outra observação importante é que se eu tiver lados iguais, aí eu vou ter ângulos opostos iguais. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, como os três ângulos são iguais, os lados cara a cara também serão iguais, ok? Um outro tipo de classificação dos triângulos é quanto aos lados. No caso anterior, se ele tiver três lados iguais, que seria o equivalente aos três ângulos de 60 graus que a gente mostrou, é o famosíssimo triângulo equilátero. Se ele tiver dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles, tá? E sobre esse triângulo tem um detalhe: os ângulos da base são iguais. E se ele tiver os três lados diferentes, aí ele é chamado do triângulo escaleno. E um detalhe importante: todo triângulo equilátero é também isósceles. Sim, sabe por quê? Porque o triângulo isósceles basta ter dois lados iguais. Como o equilátero tem três, então ele é também um triângulo isósceles, tá bom? Todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles, porque basta ter dois, olha, ele tem os três, né? E a outra observação, os ângulos da base de um triângulo isósceles, que é aquilo que a gente falou, sempre serão iguais, tá bom? Observações importantes que podem decidir algumas questões. Vamos ao primeiro exercício do Enem, né? O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. Anote essa consideração que os remos têm o mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então está aí o nosso amiguinho. Os tamanhos AB e A de amor, C de casa são iguais, porque os remos têm o mesmo comprimento. Ok? Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC, como a gente já disse na aula anterior, gente, se a letra está no meio, o ângulo é naquele vértice. Então, eu vou colocar 170 graus no vértice A. O ângulo BAC mede 170 graus. Ele quer saber o tipo de triângulo com vértice nos pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição. Então, é uma questão em que vai ter a classificação quanto aos ângulos e quanto aos lados. Pausa o vídeo e tenta fazer, tá bom? Então, vamos à solução. Tá aí o triângulo ABC. Gente, é muito comum representar lados iguais com a quantidade de traços. Então, quando eu boto um traço para AB e um traço para AC, eu estou querendo dizer que o tamanho AB é igual ao tamanho AC. E, evidentemente, o tamanho BC, por ter dois traços, é diferente. Tá bom? Então, olha o detalhe importante. O ângulo BAC, que foi dado na questão, que é 170, vai ser somado com o ângulo X, que está lá no vértice B, e outro ângulo X que está no vértice C. A pergunta que eu faço é, por que esses dois ângulos são iguais? Porque se os lados de um triângulo são iguais, os ângulos cara a cara com ele serão iguais. Então, por que aqui é x e x, os outros dois ângulos internos? Porque é um triângulo que tem o lado BA igual a BC. Daí eu vou dizer que, sendo BAC 170 mais 2x, x com x é 180. 2x igual a, passo 170 subtraindo 10, então o ângulo x é 5 graus. Daí eu concluo que os ângulos internos do triângulo ABC são 5 graus, 5 graus e 170 graus. Sobre esse triângulo, vamos ver a classificação dele. Quanto aos lados, ele tem dois lados iguais, dois lados congruentes. A gente viu que é o triângulo isósceles. E, quanto aos ângulos, ele tem um ângulo entre 90 e 180, que é o de 170 graus. Então, ele é obtusângulo.
Portanto, a alternativa correta, letra E. Viu? Que questão massa do Enem? Mais uma questão de Pernambuco. Luna e Bebel estão participando de uma Olimpíada de Robótica no campus Afogados de Ingazeira. Em uma das provas, elas precisam levar o robô do ponto A até o ponto B, no plano cartesiano, conforme figura a seguir. Está aí a figurinha A, B, C. Observe que já tem alguns ângulos mostrados, né? Esse ângulo aqui é de 56 graus, aqui é 24 graus e alfa. Essa figurinha tem a cortesia do SuperPro, o sprweb.com.br, que é um site de questões muito bons. E aí, vamos à solução da questão. Mas por um descuido, o robô andou 30 centímetros sobre um ângulo de 24 graus com o eixo horizontal. E para corrigir o trajeto, outros 30 centímetros sobre um ângulo de 56 graus com a horizontal. Para realizar a prova, com o menor percurso, elas deveriam ter iniciado o trajeto sobre qual medida em graus do ângulo alfa em relação ao eixo horizontal. Então, você entendeu a questão? Houve um descuido e o robô andou de forma errada, 30 centímetros com um ângulo de 24 graus com a horizontal. E aí, para corrigir o trajeto, colocaram o robô para andar 30 centímetros com um ângulo de 56 graus com a horizontal. E ele quer saber o seguinte: para realizar a prova com menor percurso, elas deveriam ter iniciado o trajeto sobre qual medida em graus do ângulo alfa em relação ao eixo horizontal. Para fazer a questão, gente, nós estamos vendo que esse ângulo de 24 graus aqui, ele é alterno interno com esse aqui, conforme nossa última aula. Esse pontilhado aqui com esse outro pontilhado forma duas retas paralelas e uma transversal. Então, esse ângulo de 24 graus é igual a esse ângulo de 24 graus aqui. Ok? Muito bem, Carlos. Vamos achar, então, o ângulo beta que está indicado aqui. Para achar esse ângulo beta, é simples perceber que esse ângulo todinho aqui é um ângulo de meia volta, um ângulo raso. A soma deles tem que dar 180. Então, beta mais 24 mais 56 é 180. Então, beta mais 80 é 180. Passo 80 para o outro lado, descobri o ângulo beta, que é 100 graus. Agora, observe que A de amor com esse ponto aqui e B com esse outro ponto aqui tem a mesma medida, 30 centímetros e 30 centímetros. Então, daí, qual é a conclusão que eu chego? O triângulo ABC é isósceles. Então, quer dizer que AC é igual a BC. O ângulo BAC é igual ao ângulo CBA. Então, gente, como é um triângulo isósceles, né? Eu vou dizer que o ângulo alfa mais 24, ó, que corresponde a um lado de 30, é o mesmo ângulo alfa mais 24 que também vai corresponder ao ângulo de 30. Então, por que é que esse ângulo aqui, BAC, é igualzinho a C de casa, B de bola, A de amor? Porque o triângulo é isósceles. Lados iguais correspondem a ângulos iguais. Então, daí, alfa mais 24 no vértice A, com alfa mais 24 no vértice B, com mais 100 tem que dar 180. Daí, alfa com alfa é 2 alfa, 24 com 24 é 48 com 100, 148. Passa subtraindo, né? 32. E aí o 2 divide, o ângulo alfa então é 16 graus, letra B de bola. Ok? Interessante, né? A questão lá do IFPE. Essa questão é uma obra-prima, talvez a melhor da nossa aula. Gosto muito dessa questão. Atenção, é uma questão que você tem que fazer com muita paciência. Eu vou bem devagarinho. No mapa, uma estrada retilínea passa sucessivamente pelas cidades A, B e C. Então, isso é uma reta, tá, gente? A, B e C. E uma cidade D, que está distante 120 km de A, está localizada de tal forma que o ângulo D de dado, A de amor, B de bola, mede 36 graus. Então, essa cidade D, ela não está na reta que une as cidades A, B e C. Um viajante fez o trajeto AB, BD e DC, percorrendo em cada trecho a mesma distância. Então, a distância de A para B é a mesma de B de bola para D de dado, que é a mesma de D de dado para C de casa. Muito bem. Se ele tivesse ido diretamente de A até C,
teria percorrido uma distância de quanto? Então é uma questão que a gente precisa trabalhar a nossa imaginação, como seria o desenho dessa questão. Uma sugestão sobre a posição do ponto D está colocada aí, né? Porque como a gente não sabe exatamente o local exato, então eu vou sugerir que ele esteja aí. Mas o mais importante é ABC, a estrada reta que liga as três cidades, e evidentemente D está fora, porque se você observou, a questão disse que tem um ângulo formado entre A, B e D. Ele diz que o ângulo D de dado, A de amor, B de bola, vale 36 graus. Então eu vou colocar o ângulo de 36 graus aqui. E também foi dito que a distância AB é igual a B de bola, D de dado. Volte lá na questão. Muito bem, cara. Então vamos começar com essa consideração. ABD é um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais. E isso me faz concluir o quê? Se AB é igual a BD, a gente conclui que lados iguais, cara a cara, ângulos opostos iguais. Então eu vou dizer que o ângulo D de dado, A de amor, B de bola, tem que ser igual ao ângulo A de amor, D de dado, B de bola. Ou seja, este ângulo aqui de cima, ó, a letra D está no meio, é o mesmo valor desse aqui. Sim, porque triângulos isósceles, ângulos correspondentes a esses lados iguais são iguais. Perfeito? Até aí tudo bem? Vamos à segunda parte da questão. Evidentemente agora, olhando para o triângulo ABD, eu vejo que o ângulo ABD, olha agora o ângulo está em B, mais 36 é 180. Então o ângulo ABD vai ser 36 com 36 é 72. Subtraindo, ABD é 108 graus. Então vamos colocar os 108 graus aqui? Coloquei. Perfeito, Carlos. Dando sequência. Agora eu vou pegar o triângulo B de bola, C de casa, D de dado. Observe. CBD mais 108 é 180. Então agora eu vou achar CBD. CBD vai ser o quê? 72, porque é o que falta para completar o ângulo de meia volta. Vamos colocar 72 aqui? Coloquei 72 aqui. Mudando a tela agora. Muito bem. Deixa eu só fazer uma correção aqui, gente. Então vamos continuar. Esse ângulo aqui 172, mudei a tela, agora vamos lá. O triângulo B de bola, C de casa, D de dado é isósceles, porque também foi dito no enunciado que a medida de B de bola para D de dado é a mesma que CD. Então, pelo mesmo motivo do triângulo anterior, sendo BD igual a CD, eu vou dizer que o ângulo D de dado, B de bola, C de casa é o mesmo que D de dado, C de casa, B de bola. 72 também, ângulos iguais. Ok, e a partir daí eu consigo descobrir agora o ângulo B de bola, D de dado, C de casa. Olhando para o triângulo BCD, lá vou eu. Vou dizer que ele é 36. Sabe por quê? Porque ao somar ele com 72 para dar 180, aqui vai dar quanto? 144. Diminuindo de 180, achei o ângulo 36. Pronto, já tem todos os ângulos do triângulo ABD e do triângulo BCD. Agora preste atenção, olhe para o triângulo A, C de casa, D de dado. Está olhando para ele? Muito bem. Viu os ângulos, né? 72 lá em cima. Carlos, não entendi não. De novo. Gente, 36 com 36 é 72 lá em cima. Ah, 72 aqui, 36 aqui. Entendi, Carlos. Muito bem. E aí me diga, se esse ângulo aqui é 72 e esse aqui é 72, você concorda que, sendo o triângulo ACD isósceles, porque eu concluí isso, porque ele tem dois ângulos iguais. Se tem dois ângulos iguais, ele vai ter dois lados iguais. Ou seja, AC tem que ser igual a AD. Cara, não entendi por quê. Gente, o ângulo de 72, que está lá no vértice D, cara a cara com ele não tem um lado AC. E esse ângulo de 72, que está no vértice C, cara a cara com ele não é 120. Então, conclusão, AC é 120. Belíssima questão, letra A, obra-prima, tá bom? Revise que é muito legal essa questão. Vamos falar agora, gente, sobre congruência de triângulos. Atenção, é um assunto que você tem que ter muito cuidado,
você tem que dominar os casos de congruência. Então vamos devagarinho, discutindo passo a passo. Então, galera, o que são triângulos congruentes? São triângulos rigorosamente iguais, lados e ângulos iguais. Os casos de congruência de triângulos são os seguintes. Primeiro caso, lado, ângulo, lado. Então, dois lados congruentes e ângulos formados também congruentes. Então, veja, eu tenho o lado AC, que é igual ao lado EF, o lado AB é igual ao lado EC. E o ângulo entre eles também são iguais. Então, se você pegar um triângulo, dois triângulos em que eles têm dois lados iguais e o ângulo entre eles iguais, você conclui que eles são rigorosamente iguais. É o caso lado, ângulo, lado. Então, se dois triângulos têm lado, ângulo e lado, respectivamente, iguais, eles são triângulos iguais, ou seja, congruentes. A gente usa o nome congruente em geometria. O segundo caso é se ele tiver os três lados iguais. Se ele tiver os três lados iguais, você garante que eles são triângulos congruentes. Então, se o lado AC é igual ao lado EG, o lado AB é igual ao lado EF e o lado BC é igual ao lado FG, você garante que os triângulos são rigorosamente iguais. É o caso lado, lado, lado. Terceiro caso de congruência é quando eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo iguais. Então, se isso acontecer com os triângulos ABC e os triângulos EFG, você garante também que esse triângulo aqui é igual a esse. Mas olha o caso: ângulo, lado, ângulo. Ok? Quarto caso é lado, ângulo e o ângulo oposto a esse lado. Olhe como é sensível isso. Lado, ângulo e o ângulo oposto a esse lado. Se isso acontecer, se dois triângulos tiver o lado, o ângulo e o ângulo oposto a esse lado iguais, você garante que os dois triângulos são iguais. Ok? Para lhe mostrar esses quatro casos de congruência, eu recorri a uma questão do Enem. Então vamos discutir bem devagarinho essa questão, tá bom? Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de três peças. Atenção, eu quero que o meu mosaico, que é composto de três peças, seja um triângulo retângulo. Eu disponho de três peças, onde duas delas são triângulos congruentes, ou seja, triângulos rigorosamente iguais. E a terceira, um triângulo isósceles, ou seja, que tenha dois lados iguais. Então você entendeu a condição? Os três triângulos têm que formar um triângulo retângulo, onde dois deles têm que ser iguais e o terceiro, um triângulo isósceles de dois lados iguais. A figura apresenta 5 mosaicos formados por três peças. Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é o... Então, tá aí a figurinha. Mosaico 1, mosaico 2, mosaico 3, mosaico 4 e mosaico 5. Vamos pegar mosaico a mosaico e verificar se as três peças formam um triângulo retângulo e dentre essas três peças, duas são triângulos iguais e a outra um triângulo isósceles. Vamos pegar um a um, analisando os casos de congruência. Questão para fazer bem devagarinho, sem pressa. Mosaico 1. Vamos observar o mosaico 1. Temos que os dois triângulos retângulos, quais são os dois triângulos retângulos? Que formam 90 graus. É esse inferior aqui, que está de cinza, e o branco aqui no meio. Então, temos que os dois triângulos retângulos não são congruentes. Oxe, como não, Carlos? Os três ângulos são iguais. Olha para mim. Existe o caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo? Não existe. Então você não pode afirmar que esses dois triângulos, só porque têm os ângulos iguais, eles são triângulos congruentes. Até porque, se você observar com muita atenção, esse cateto aqui do mosaico 1 tem um lado realmente menor que esse outro aqui. Ó, olha para cá, você está vendo que esse aqui é menor que esse. Então você não pode garantir que esses dois triângulos são congruentes. Por quê? Porque não existe o caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo. Percebeu como é bem sensível isso aí? Pois é. Então, o mosaico 1 não pode ser,
Porque ele não tem dois triângulos congruentes. Ah, Carlos, mas esse aqui é isósceles. É, mas eu preciso que seja isósceles e dois triângulos congruentes. Então, não existe o caso de congruência ângulo, ângulo, ângulo. Tá certo? Então, não pode ser o mosaico 1. Vamos ao mosaico 2. Temos agora dois triângulos retângulos congruentes. Ah, então agora eu tenho um caso de congruência. Ó. Observando aqui esse mosaico 2, Carla, explica melhor esse caso de congruência. Ó. Ângulo, lado, ângulo. Olha para o triângulo da esquerda, gente. Esse aqui, ó. Vou tentar destacar ele para você. Ângulo, lado, ângulo. Triângulo da esquerda. Agora olhe para a direita. Ângulo, lado, ângulo. Este ângulo é igual a esse outro. Esse lado é comum aos dois, portanto iguais. E esse aqui também são ângulos iguais. Então esse é um caso de congruência. Então eu tenho certeza que esse triângulo da esquerda e o triângulo da direita são triângulos congruentes. E me diga, esse aqui agora é isósceles, é 30 e 30 graus. Então, o mosaico 2 atende. Opa, mas tem mais um detalhe. É preciso saber se os três triângulos formam um triângulo retângulo. E formam, porque 30 com 30 com 30, 90. Então, é essa a alternativa. Por quê? Ele tem dois triângulos congruentes, ele tem um triângulo isósceles e os três formam um triângulo retângulo. 30, 30, 30, 90 graus. Mosaico 2 é a resposta. Vamos ver os outros. Mosaico 3. Os dois triângulos inferiores são triângulos retângulos congruentes. São. Eu estou nesse caso de congruência o mesmo anterior. Eles têm o quê? Ó? Ângulo, lado, ângulo. 68 é igual a 68, 22 é igual a 22 e esse lado é comum aos dois. Perfeito. Ele é dois triângulos congruentes. Perfeito. Só que esse de cima não é isósceles. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo de 46, 44 e 90. Então ele não é isósceles. Observe que os três formariam um triângulo retângulo, né? Mas esse aqui não é alternativa porque esse de cima não é isósceles. Perfeito? Mosaico 4. Apesar de termos dois triângulos retângulos congruentes, mais uma vez, esses dois aqui são congruentes, pelo mesmo caso, ângulo, lado, ângulo. Observe ângulos iguais, lado comum e ângulos iguais. Então, esses dois triângulos são congruentes. Este aqui é um triângulo isósceles também, ó, 50 e 50. Então, aparentemente, esse mosaico 4 estaria correto. Só que tem um problema. Os três não formam um triângulo retângulo. Lembre que o mosaico formado pelas três peças tem que formar um triângulo retângulo. Aqui dá 75, aqui em cima, 50 com 25. Aqui dá 60 e aqui dá 25. Então, ele não forma um triângulo retângulo mosaico, portanto, não pode ser o mosaico 4. E o mosaico 5 não possui triângulo retângulo, né? Porque aqui é 30, aqui é 120 e aqui é 30. Então, como ele não possui triângulo retângulo, não forma um triângulo retângulo, ele também está fora. Portanto, uma questão muito interessante do Enem é o mosaico 2, como a gente já discutiu. Viu a importância de você entender os casos de congruência? Pois é, cai no Enem. Vamos então agora a uma questão que vem lá do Ceará, Universidade Estadual do Ceará. No retângulo PQRS, a medida dos lados PQ e QR são, respectivamente, 3 metros e 2 metros. Se V é um ponto do lado PQ, tal que a medida do segmento VQ é igual a 1 metro, e U é o ponto médio do lado PS, então a medida em graus do ângulo VUR é... Observe que ele não deu a figura. Então, pausa o vídeo e tenta fazer o desenho. Ok? Vamos à solução, então. Considere a figura, né? Então, eu tenho agora o retângulo PQRS. De acordo com o enunciado, ele disse que PQ vale 3 e PS vale 2. Muito bem. E aí, ele marca um ponto V, de modo que PV vale 2 metros e U é o ponto médio de PS. Tá bom? Então, esse é o desenho esquemático aí. Aqui é 90 graus, eu vou imaginar que esse ângulo aqui é alfa e esse aqui é beta. Posso fazer isso, né? Eu vou chamar os ângulos de alfa e beta. Então, vamos observar com muito cuidado agora. Os triângulos P de Paulo, V de Vasco,
e U de urubu, e Q de queijo, R de rato e V de Vasco são congruentes. Por que caso? Lado, ângulo, lado. Vamos ver. 2 metros, o ângulo de 90 graus, 1 metro. Lado, ângulo, lado. E olha para o triângulo QRV. 2 metros, 90 graus, 1 metro. Então, eles têm dois lados iguais e o ângulo entre eles iguais. Caso de congruência, lado, ângulo, lado. Você concorda? Tá aí para você relembrar. Existe esse caso de congruência. Lado, ângulo, lado. Então, se dois triângulos têm, respectivamente, um lado, o ângulo e o lado iguais entre si, eles são congruentes. Então, o triângulo PVU e o triângulo QRV são rigorosamente iguais, ou seja, congruentes. Tá? Então, o que é que isso me ajuda? Me ajuda no seguinte, se eles são congruentes, esse ângulo alfa aqui é 1 metro, então se aqui é 1 metro, então quer dizer que esse ângulo também é alfa, já que eles são iguais. Se isso aqui é 2 metros e o ângulo cara a cara é beta, então esse ângulo aqui em cima também vai ser beta. Ah, Carlos, entendi. São iguais, né? O ângulo alfa está para 1, o ângulo beta está para 2. Ângulo alfa desse aqui está para 1, ângulo beta está para 2. Dá uma respirada aí. Até aí tudo bem? Beleza. Vamos continuar a questão então. Aí eu percebo o seguinte, gente. Eu criei aqui um ângulo X, né? Criei aqui um ângulo X. E aí você me diz se alfa mais beta mais 90 é 180. Você concorda? Olhando aqui para esse triângulo P de Paulo, V de Vasco e U de Urubu, ou mesmo VQR. Então, alfa mais beta mais 90 é 180. Daqui eu concluo que alfa mais beta é 90. Aí vamos lá para o vértice V, onde eu criei aquele ângulo X. Então me diga, alfa mais beta mais x dá 180? Dá. Sim, mas quanto é que vale alfa mais beta? 90. Então, 90 mais x é 180. Então, descobri que o ângulo x aqui é quanto? 90 graus. Carlos, se o ângulo x é 90 graus, o que é que eu vou fazer agora? Olhe para o triângulo UVR. O triângulo UVR é isósceles, por quê? Porque o lado VU é igual ao lado VR, porque lembre que esses dois triângulos são congruentes. Tá, então a hipotenusa aqui, ó, cara a cara com 90 graus VU, é a mesma daqui VR, ou seja, VR e UV são iguais. Daí eu posso dizer que os ângulos cara a cara, ó, Y que eu estou criando aqui, ó, Y está para o lado VR e Y está para o lado V. Então esses dois ângulos são iguais. Então, olhando agora para esse triângulo U, V de Vasco, R de rato, eu vou dizer que y mais 90 é 180. 2y, 90 passa para lá igual a 90, então y é igual a 45 graus, que é exatamente o que ele pediu, o ângulo VUR. Então, ângulo VUR, ó, VUR é o ângulo y, portanto, 45 graus, letra D. Percebeu como você tem que dominar os casos de congruência? Pois é. E agora vamos falar sobre elementos de um triângulo. Carlos, isso é importante, né? Discutiremos isso em outra aula, um aprofundamento disso aí. Então vamos começar a compreender quais são os elementos que estão presentes no triângulo. Então vamos começar. Mediana. Carlos, o que é mediana? É um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo e extremidade no ponto médio do lado oposto. Então eu pego a partir de um vértice e lanço uma reta que divide o lado oposto em dois lados iguais. Então esse segmento BM, B de bola, M de Maria, é o mesmo do segmento MC. Ou seja, a mediana sai de um vértice até o ponto médio do lado oposto. Um caso particular mortal. Se você não observar esse caso particular, provavelmente você perde questões, tá bom? Então, caso particular, bota aí perigo. A mediana relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo
mede metade da hipotenusa. Então, veja bem. Se você sai o ângulo de 90 graus, certo? Que é um triângulo retângulo. Aí você jogou a mediana. Galera, é incrível. O comprimento da mediana é a metade da hipotenusa. Sempre. Então, mais uma vez, triângulo retângulo, a mediana vai ser igualzinho à metade da hipotenusa. Ou seja, essa divisão aqui, BM e MC no meio, tem o mesmo valor da mediana. Mas isso só vale para o triângulo retângulo. Uma das maneiras de mostrar isso facilmente é você desenhar uma semicircunferência englobando o triângulo. Ó. Então você observe que essa mediana aqui, CM, é o raio da circunferência, né? Ou da semicircunferência. CM é o raio. MA é raio também e MB é raio também. Então você conclui que realmente a mediana tem a mesma medida da metade da hipotenusa. Grave isso que é importante, válido para triângulo retângulo. Bissetriz, Carlos, é um segmento de reta com origem em um dos vértices do triângulo que divide o ângulo em duas partes iguais. Então, quando eu saio do vértice A, eu dividi o ângulo em duas partes iguais. Atenção, isso não significa que BS é igual a SC, tá? Isso não vai ser uma mediana. Então, separe as coisas. A bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Ok? Muito bem, Carlos. Altura é um segmento de reta com origem em um dos vértices e forma 90 graus com o lado oposto. Então, eu estou mostrando aqui para vocês nesse triângulo, ó, a H é a altura referente ao vértice A. Então, ela sai do vértice e forma 90 graus com o lado oposto. Percebeu? E olha que interessante aqui, gente. Ó, FG, ó, tá vendo? Essa altura aqui relativa ao vértice realmente também forma uma altura. E olhe isso aqui para o triângulo. Olha aqui o vértice P, né? O vértice E formou 90 graus com o lado FG. E agora olhe o vértice P. Você está vendo que ele está formando 90 graus com o lado QR, então a altura pode estar fora de um triângulo. Então nunca esqueça disso. A altura relativa a um vértice, ela forma 90 graus com o lado oposto. Então no triângulo retângulo, ela é exatamente um dos lados, porque já forma 90 graus. E nesse triângulo obtusângulo, a altura fica fora do triângulo. Tá bom? Muito bem, Carlos. Então agora vamos fazer um exercício em que vai diferenciar muito bem a altura mediana. É nessa questão do Ceará. A altura e a mediana traçadas do vértice do ângulo reto de um triângulo retângulo formam um ângulo de 24 graus. Então vou ler de novo. A altura e a mediana traçadas do vértice do ângulo reto de um triângulo retângulo formam um ângulo de 24 graus. Sendo assim, ele quer que você descubra quais são os outros dois ângulos do triângulo. Porque um é 90, né, que é o triângulo retângulo, e os outros dois ângulos têm que ser agudo, porque a soma deles dá 90. Né? Carlos, então, para a gente fazer a questão, primeiramente o esquema. O triângulo retângulo está aí, né? Triângulo ABC. Eu coloquei o ângulo de 90 graus lá em A, triângulo retângulo, e agora eu vou traçar a altura. O que é a altura? É aquilo que forma 90 graus com o lado oposto. E o que é a mediana? Ela sai do vértice A e divide o lado oposto em duas partes iguais. Então, a altura é o amarelo, pontilhado amarelo, e a mediana é o pontilhado azul. O enunciado diz que o ângulo entre a altura e a mediana vale quanto? 24 graus. A questão quer que você ache o ângulo agudo B e o ângulo agudo C. Então, vamos começar a solução da questão. A primeira coisa que eu fiz é criar um ângulo alfa aqui. Olhando agora o triângulo A de amor, H de homem, M de Maria. Você concorda que alfa mais 24 mais 90 é 180? Perfeito. 24 com 90 é 114, subtraindo de 180 dá 66. Então o ângulo alfa vale 66 graus. Agora eu vou descobrir o ângulo beta, que está aqui, ó, né? Para completar 180. Então esse ângulo beta somado com 66, para dar um ângulo de meia volta, é 180. Acabo de descobrir o ângulo beta, que é 114 graus. E agora é um momento importante.
a propriedade da mediana. Se você não lembrar dessa propriedade, provavelmente você vai ter muita dificuldade em fazer a questão. Lembra que a mediana relativa ao vértice de um triângulo retângulo divide a hipotenusa na metade? Então, a metade da hipotenusa é igual à mediana. Então, nunca esqueça disso, tá, gente? Essa mediana aqui é igual à metade da hipotenusa, ou seja, CM tem o mesmo valor de AM. E isso me garante um triângulo isósceles. Se o triângulo é isósceles, como isso aqui é 114, ó, esse lado forma um ângulo θ, voltando aqui, ó, esse lado forma um ângulo θ e este outro lado forma um ângulo θ. Ou seja, triângulo isósceles, θ mais 114 dá 180. Passa 114 para o outro lado, dá 66. O ângulo θ é 33. Então, descobri um dos ângulos agudos do triângulo ABC. Tendo θ 33 e aquele 90 lá em cima, vamos lá. Consigo descobrir o outro ângulo que é x. Vou descobrir, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Sendo 90 e esse aqui 33, como é que eu acho x? X mais 90 mais 33 é 180. X mais 123 é 180. Conclusão, o outro ângulo agudo do triângulo é 57 graus. Alternativa A, questão que sem aquela propriedade que a mediana relativa ao vértice de um triângulo retângulo vale a metade da hipotenusa, dificilmente você faria essa questão. Vamos à questão 7. Agora vamos para a Universidade Federal Fluminense. O que é que acontece nessa questão? O triângulo M de Maria, N de navio, P de pato é tal que o ângulo M é 80 graus e o ângulo P é 60 graus. A medida do ângulo formado pela bissetriz do ângulo interno N com a bissetriz do ângulo externo P é. Só lembrando que bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Pause o vídeo e tenta construir esse triângulo aí para mim, beleza? Vamos lá então, vamos para a solução. Tá aí o triângulo que eu construí, deve ter ficado parecido com o seu, né? Triângulo MNP, onde ele diz que o ângulo M é 80 e o ângulo P é 60. Então vamos começar. Galera, eu já sei que a soma dos ângulos internos desse triângulo é 180. Então o ângulo M de Maria, N de navio, P de pato, o ângulo MNP, o ângulo está em N, mais 80 mais 60 tem que ser 180. Então 80 com 60 é 140, passa subtraindo. Conclusão, este ângulo aqui vale 40 graus. Esse ângulo aqui vale 40 graus. Agora vamos ao enunciado da questão. Ele fala da bissetriz desse ângulo interno N. Então, esse ângulo de 40 graus ele vai ser dividido por essa bissetriz interna em 2 de 20, que são iguais. Lembram? A bissetriz divide no meio. E na questão, ele fala na bissetriz externa do ângulo P. Galera, preste atenção. Se esse ângulo interno é 60, quanto é que vai valer o ângulo externo fora? Lembra da primeira aula que o ângulo interno com externo é 180? Eu estou chamando ele de y. Y mais 60 é 180. Então, é 120 graus. Então, esse ângulo de fora é 120 graus. Como a bissetriz divide no meio, 60 para lá e 60 para cá. Perfeito? Você lembra o que o enunciado está pedindo? O ângulo formado pela bissetriz interna, ou seja, a reta azul do ângulo N, com a bissetriz externa, do vértice N, desculpe, com a bissetriz externa do vértice P. Ele quer este ângulo aqui. Vamos destacar apenas o azul, o verde e o amarelo da base aqui. Atenção? Pronto. Então tá aí, 20 graus, 120 graus. Não entendi por que 120 graus, Carlos. Volte aí. Porque quando você pegou a reta verde, ficou 60 daqui com 60 daqui. Então aqui dá 120, ok? Então agora eu vou calcular x, soma dos ângulos internos é 180. X mais 20 mais 120 é 180. Daí, 20 com 120 é 140, passa subtraindo 40 graus, alternativa C. Gostei da questão, viu, Carlos? Vamos ao exercício 8. Agora vamos ao Cefet em Minas Gerais. Carlos, o que essa questão de número 8 do Cefet está me dizendo? Na figura a seguir, AB
é igual a AC. Então, é um triângulo isósceles. Muito bem. D é o ponto de encontro das bissetrizes do triângulo ABC. Então, gente, tem uma bissetriz aqui no vértice B, tem uma bissetriz aqui no vértice C. O encontro dessas bissetrizes define o ponto D. E ele ainda diz que o ângulo BDC, cadê o ângulo BDC? Ah, o vértice D aqui, né? Ó, BDC. O ângulo é marcado aqui. É o triplo do ângulo A, cara. Então ele está dizendo, ó, que no vértice D aqui é o triplo do ângulo A. Vamos bem devagarinho. Ele quer a medida do ângulo B de bola. Tá, então calma. Fiz aí uma construção e é importante que eu lhe diga uma coisa. Como isso aqui é bissetriz, eu não vou chamar o ângulo B de x, eu vou chamar de 2x. Sabe por quê? Porque quando eu fizer a bissetriz, fica x e x. Se eu chamasse o ângulo B de x, ficaria x sobre 2 e x sobre 2, trabalharia com fração. Então esse detalhe é importante. Como é bissetriz, eu chamo o ângulo total de 2x, aí vai ficar x e aqui x e x. Tá certo? Como é um triângulo isósceles, evidentemente, né, este ângulo aqui é igual a esse. Lembra que lá no comecinho da aula, a gente viu que no triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes? Tá. Lá em cima, eu chamei o vértice A o ângulo de y. E o enunciado me diz que o ângulo B de bola, D de dado, C de casa, ou seja, o ângulo relativo ao vértice D, é o triplo de A. Então, eu criei letras, chamei essa de y, essa aqui é o triplo de y, e a bissetriz eu chamei de 2x, aí dividi x e x, e x e x. Então, vamos lá, né? AB é igual a AC, já concluí isso, 2x e 2x. Agora, preste atenção. Se BD e CD são as bissetrizes dos ângulos, teremos exatamente isso, que o ângulo DBC, que é esse aqui, é igual ao ângulo DCA, que é esse aqui, x. E aí começa a questão. Triângulo DBD, olha para ele. DBC, tá, gente? Ajeita aqui. Aqui é um C. DBC. Ajeita aí. Então ficou x mais 3y é 180. Perfeito? O outro triângulo, o grandão agora. A de amor, B de bola, C de casa. 2x daqui, com 2x daqui, com mais y aqui dá 180. Perfeito? Então eu tenho ó, x, y. Isso está me parecendo o que, hein, gente? Um sistema, né? 2x mais 3y é 180. Observe que quando a gente voltou aqui, x mais x dá 2x. E 2x mais 2x dá 4x. Aí eu já fiz isso no slide posterior. Então, 2x mais 3y é 180, 4x mais y é 180. Galera, isso aqui é sistemas lineares, né? Para resolver o sistema, que já foi uma aula que a gente já deu, eu vou multiplicar o de baixo por menos 3. Então, em cima permanece normal, e embaixo, multiplicando por menos 3, menos 12x, menos 3y é menos 540. Cortando 3y com menos 3y, 2x menos 2x é menos 10x, 180 menos 540 é menos 360. Multiplicando por menos 1, 10x é 360. Passo 10 dividindo, x é 36 graus. Achei x, né, Carlos? Mas ele está querendo o quê, hein, Carlos? Ele está querendo o ângulo B aqui. Então, ele vale 2x. ABC vale 2x. Faltou um C aqui, né? Vale 2x. 2 vezes 36. Então, é 72 graus que ele quer o ângulo do vértice B. Portanto, letra C. Cara, estou vendo que é importante isso aí. Galera, uma coisa que também você precisa ter cuidado é a desigualdade triangular. Em todo triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença dos outros dois. Então, em qualquer triângulo, cada lado é menor que a soma dos outros dois lados e maior que a diferença dos outros dois. Eu coloquei em módulo B e C porque às vezes pode dar negativo, tá? Mas não mudaria em nada não. Então vamos lá. Digamos que A seja o lado que eu quero. Então, se A é o lado que eu escolhi, mas poderia ter sido B ou C, eu vou dizer que A é menor que a soma dos outros dois, A é menor que B mais C, e esse mesmo A é maior que a diferença entre eles, B menos C. Então, um exemplo. Se A for 11, B for 8 e C for 5, vamos ver se é verdade. Escolhi A, né? 11
é menor que a soma dos outros dois? É. 11 é menor que 13. 11 é maior que a diferença dos outros dois? É. Módulo de 3, 3. Então, 3 menor que 11, que é menor que 13. Isso sempre acontece em um triângulo. Qualquer lado é menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença dos outros dois. Muito bem, cara. Então, uma questãozinha para a gente compreender isso. Quais os possíveis valores de x, que é o lado de um triângulo, para que seja possível construir um triângulo com hastes, ou seja, com pedaços de madeiras de comprimento x, 3 e 5. Então, observe. Para um triângulo existir, é necessário que a desigualdade triangular ocorra. Ou seja, qualquer lado do triângulo é menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença. Então, como o lado que eu quero é x, eu vou dizer que esse A, que é o x, tem que ser menor que a soma dos outros dois, ó, menor que 8, e maior que a diferença, 5 menos 3, 2 em módulo. Então, x está entre 2 e 8, porque módulo de 2 vai ter uma aula chamada função modular, mas por enquanto o módulo é o valor positivo de qualquer coisa que esteja aqui dentro. Se fosse o menos 2, daria 2. Então, x tem que estar entre 2 e 8. Então, gente, só existe esse triângulo aí se a outra haste tiver um comprimento entre 2 e 8. Não pode ser 2 nem 8, tem que ser entre 2 e 8. Por exemplo, 2,1 e 7,9. Percebeu? Muito bem, cara. Carlos, a desigualdade triangular recai na condição de existência de um triângulo. Ou seja, tudo que a gente viu sobre desigualdade triangular, a gente cai na condição de existência. Ou seja, sejam três segmentos de retas de medidas A. Agora eu vou chamar que A é a maior, B e C. Então, para que se forme um triângulo, basta que o maior lado seja menor que a soma dos outros dois. Então, isso é uma consequência da desigualdade triangular. Ou seja, para um triângulo existir, basta que o maior lado dele seja menor que a soma dos outros dois. Veja como isso é importante. Não é qualquer três medidas que formam um triângulo. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, eu faço um exemplo. Existe um triângulo de medidas 7, 4 e 2. Quem é o maior lado desse triângulo aí? 7. Para existir, 7 tem que ser menor que 4 mais 2. Mas ele não é. Como 7 não é menor que 4 mais 2, não é possível existir esse triângulo. Caramba, que massa! Pois é. E aí eu trago agora para você uma questão muito interessante lá de Pernambuco, que envolve a desigualdade triangular. Um barco está sendo rebocado para a margem de um porto por um cabo de aço. Inicialmente, o barco está no ponto A da ilustração, quando o cabo tem comprimento de 100 metros. Após puxar o cabo de 20 metros, ou seja, diminuir o tamanho do cabo de 20 metros, o barco ocupa a posição B. Então a gente precisa entender isso, gente. Inicialmente, o cabo tinha 100 metros aqui, né? Aqui. Aí quando ele puxou, ele vai ficar só com 80 aqui. Hoje, cara, por que agora só 80? Porque 20 metros ele puxou aqui para fora. Ó. Então temos 100 metros, que era o cabo inicial, e quando ele puxou agora ficou só 80, porque ele puxou 20. A questão quer saber quanto equivale a distância AB. Carlos, veja como é simples se você lembrar da desigualdade triangular. O que é que diz a desigualdade triangular? Como ele quer a distância x, isso aqui está formando um triângulo, né? De lados 100, x e 80. Então, para esse triângulo obedecer à desigualdade triangular, chamando o lado de x, é só dizer que o x é menor que a soma deles, 100 mais 80, e maior que a diferença deles. Se você até querer esquecer esse módulo, pode. Então, x é menor que 100 mais 80 e x tem que ser maior que 100 menos 80. Ou seja, x tem que estar entre 20 e 180. Gente, x pode assumir, teoricamente, qualquer valor entre 20 e 180. Então, olhando para as alternativas, x tem que ser maior que 20. Portanto, letra A. Evidentemente, menor que 180 também, mas olhando para as alternativas, maior que 20. Ok? E a gente chega a uma questão do Enem para mostrar a você que você tem que realmente estudar e dominar os assuntos. Essa questão brilhante do Enem vai trabalhar com a condição de existência de um triângulo,
que é uma consequência da desigualdade triangular. Eu vou fazer bem devagarinho, tá certo? Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforos de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos. E pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6 palitos. Então, os palitos, gente, corresponderiam ao perímetro do triângulo, né? Um dos lados tem 6 palitos, o outro eu não sei, o outro eu não sei. Mas a soma de tudo tem que dar 17. Perímetro, você sabe, é a soma dos 3 lados. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. Observe que 6 triângulos está aqui, ó. 6 palitos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso aqui é uma possibilidade. 6, né? Aí aqui tem 5, faz 11, com mais 6 aqui, 17. Então, esse triângulo é uma possibilidade, né? Que ele está dando só um exemplo. A quantidade máxima de triângulos não congruentes, ou seja, triângulos não iguais, 2 a 2, que podem ser construídos é. Então, vamos à solução. Eu vou começar sabendo que a soma de todos os lados tem que dar 17. E um dos lados mede 6. Perfeito, 6 palitos. Os outros dois lados eu vou chamar de A e B. Então eu sei que comprimento de um lado A mais comprimento de um lado B mais 6 palitos tem que dar 17 palitos. Então eu já sei que os outros dois lados têm que somar 11 palitos. Ele quer saber quantos triângulos eu consigo formar não congruentes, ou seja, quantos triângulos que não sejam iguais 2 a 2. Tá. Para fazer essa questão, eu vou lembrar da condição de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, basta que o maior lado seja menor que a soma dos outros dois. Galera, preste atenção agora que o momento é delicado. Eu não sei quantos palitos vai ser o lado A, não sei quantos palitos vai ser o lado B, mas eu sei que a soma deles é 11. Ora, eu tenho que ver todas as possibilidades em que a soma de A mais B dê 11. É isso que eu vou fazer agora. Pois é, cara. Eu já sei que C é 6 e eu vou fazer as possibilidades. Por exemplo, se A for 1, B tem que ser 10. Porque 1 mais 10 é 11. Se A for 2, B tem que ser 9. 2 mais 9 é 11. Se A for 3, B tem que ser 8, porque 3 mais 8 é 11. Se A for 4, B tem que ser 7, porque 4 mais 7 é 11. Se A for 5, B tem que ser 6, porque 5 mais 6 é 11. Se A for 6, não precisa mais fazer. Sabe por quê? Porque se eu fizer A6, vai ser a mesma coisa invertido. Então é por isso que ele diz que é triângulos não congruentes. Porque se eu continuasse com A6, A7, A8, entendeu? Então ficaria triângulos congruentes. Então basta ir até A5, porque se eu fizer A6, aí B vai ser 5. Se eu fizer A7, B vai ser 4 e fica um triângulo igual ao de cima. Por isso que o enunciado fala em triângulos não congruentes. Bom, analisando isso agora, basta observar a condição de existência com os valores que você já tem, né? O maior lado na possibilidade 1 é 10. 10 é menor que a soma dos outros dois lados? Falso. Então não é possível construir um triângulo contendo 1 palito, 10 palitos e 6 palitos. Próxima situação, 9, que é o maior lado. Ele é menor que 6 mais 2? Não, falso. Então não é possível construir esse triângulo. E esse triângulo aqui, o maior lado é 8. 8 é menor que 6 mais 3? 9. Ok, é possível construir esse triângulo. Por quê? Porque para que um triângulo exista, o maior lado deve ser menor que a soma dos outros dois. Se B for 7, que é o maior lado, ele é menor que 6 mais 4? É possível construir o triângulo. Se B for 6, 6 é menor que 6 mais 5? 11. Ok, é possível construir o triângulo. Então, gente, se eu repetisse o processo, acharia mais 3, mas como ele não quer triângulos iguais entre si, só é possível construir 3 triângulos, que são as possibilidades 3, 4 e 5. Portanto, letra A. E aí? O que você achou da nossa aula 23, ao longo aí de 54 minutos? Descobrimos muitas coisas legais sobre triângulos, né? Nos encontramos na próxima aula. Até mais.